pomedipina inoayete, pomedipina inoayete, metepe mambo, ete bomu, metepe mambo, ete bomu, ne metepe medipi mambo, ete bomu, ne metepe mambo, ete bomu, metepe mambo, ete bomu, ne metepe medipi mambo, ete bomu, ne pomedipina inoayete, pomedipina inoayete, oma prasanta tinete, aboma prasanta tinete, ne naboikoitire, aboma prasanta tinete, ne aboma prasanta tinete, aboma prasanta tinete, ne naboikoitire, aboma prasanta. Há muitos anos atrás, há mais de 500 anos atrás, uma expedição liderada por Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal em 13 caravelas com o objetivo de chegar nas Índias. Mas antes, ela desviaria o caminho para ver se encontrava novas terras, novos lugares, como aqui, por exemplo, o Brasil. E se lançaram ao mar, e depois de semanas e meses, que era água para tudo quanto era lado, um português subiu lá em cima do mastro da caravela, olhou para o horizonte e gritou: terra à vista! Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Vem ali, Cabravil, dia 22 de abril. Não se ouviu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês que falavam tudo em português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Para o baixo, desceu uma carta ao rei, que no altar sobre a cruz resume São Nosso Frei. Mas depois seu Cabral foi saindo devagar para um país tropical, para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias já estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entendi tupi. Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deu chabu, deu azar, muitas naus não puderam voltar. Mas o fim desconfiou, não foi nada ocasional. E Cabral num desvio viu a terra e disse: não foi enfim, foi um plano imperial para portar esses navios num país monumental. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, ao índio do Brasil, que ainda quem me ouviu, vou dizer, descobrir, o Brasil tá inteirinho na voz. Quem quiser, vem ouvir, Pindorama tá dentro de nós. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, ao índio do Brasil, que ainda quem me ouviu, vou dizer, vem ouvir, é um país muito sutil. Quem quiser descobrir, só depois do ano 2000. Bom dia, quarto ano. Tudo bem? Então, vocês já devem imaginar mais ou menos do que nós vamos falar, né? Quem prestou atenção na música sabe
do que nós estamos falando. Nós estamos falando dos primeiros habitantes do Brasil, né? Nós vamos falar um pouquinho dos índios, tá bom? Vamos abrir o livro na página 59. E esse conteúdo ele está dividido em algumas partes, né? Algumas principais partes. Primeiro nós vamos falar sobre como eles se agrupavam no Brasil, né? Sobre as diferenças de costumes, línguas, enfim. Vamos lá. Os primeiros habitantes do Brasil. Os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas. Eles já habitavam as terras brasileiras muito antes da chegada dos portugueses. Historiadores afirmam que havia por volta de 100 milhões de indígenas no continente. Só em território brasileiro, esse número chegava entre 4 e 5 milhões de nativos. No período da chegada dos portugueses, os indígenas se dividiam em 7 grandes povos: Tupi-Guarani, na região do litoral, Arauaque, na Amazônia, Ge-Otapuia, na região do Planalto Central, Caraíba, na Amazônia, Pano e Tucano, também na Amazônia, e Charrua, na região sul. Hoje, para estudar as populações indígenas, é comum agrupá-las conforme as semelhanças existentes entre suas línguas. Isso permite reunir povos de uma característica e culturas incomuns. Então, nós temos aí o mapa e as legendas, né, de como eles se agrupam no Brasil. Assim, são classificados 4 troncos linguísticos principais: o Tupi, o Gê, o Aruaque e o Caribe. Existem ainda muitas línguas, como a dos tucanos e dos Yanomamis, que não foram classificadas nesses troncos. Apesar de toda a diversidade, existem elementos culturais semelhantes, como a organização em tribos. Tribo é um grupo de famílias que fazem sua aldeia em uma mesma área, falam a mesma língua e têm os mesmos costumes, e um sentimento de união entre si. Várias aldeias e tribos formavam cada um desses povos. Os indígenas viviam nas florestas, nos campos e no litoral. Em geral, as aldeias eram próximas aos rios, porque era onde os indígenas obtinham água para a sua sobrevivência. Também tinham grande conhecimento de animais, vegetais e recursos naturais que havia nas terras brasileiras, importantes para alimentação, confecção de utensílios, moradia, etc. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho dos indígenas, né, como que eles faziam. A maior parte dos povos indígenas vivem na coleta de frutos da floresta, em principal cacau, maracujá, jabuticaba, araçá. Da agricultura, também o principal: mandioca, milho, batata doce, abóbora, amendoim. Da caça, eles caçavam vários animais, mas os principais também: anta, tatu, cervo e paca, mas entre outros. E da pesca, de todos os peixes, o que eles mais consumiam era traíra, pacu e piaba. Geralmente, as roças pertencem a toda a tribo e os alimentos colhidos são distribuídos entre todos. Enquanto esperam a colheita, os indígenas fazem objetos de cerâmica e utensílios para o trabalho. Cada indígena costuma ter seus próprios instrumentos de trabalho, bem como seu arco e suas flechas. Entre os indígenas, há divisão de trabalho por sexo, ou seja, os homens eles eram encarregados de determinadas atividades e as mulheres encarregadas de determinadas atividades. Então, cada um tinha uma responsabilidade na tribo, né? Para que as coisas funcionassem. Assim como funciona na nossa casa, por exemplo. Cada casa tem uma rotina diferente. Tem casa que o pai trabalha fora e a mãe cuida da casa. Tem casa que é o pai que cuida da casa e a mãe que trabalha fora. Tem casa que os dois trabalham fora e os dois cuidam da casa, né? Então, eles dividiam essas tarefas e ficava assim: trabalho dos homens, derrubada de árvores e preparação da terra para o plantio, caça e pesca, confecção de arcos, flechas e canoas, construção da moradia, expedições guerreiras e proteção da tribo. O trabalho das mulheres, atividade agrícola, desde o plantio até a colheita de frutas, produção de farinha, preparação da comida, cuidar das crianças e confecção de redes e cestos. Nós podemos perceber que os homens eles ficavam com as atividades mais brutas, né, mais pesadas do que as mulheres. Eles ficavam responsáveis de proteção da família, proteção do lugar que eles viviam,
com relação à guerra, à luta, né? O alimento eram eles que traziam para as mulheres, né, prepararem, a não ser as frutas, né? A questão agrícola que nós falamos, dos legumes, as raízes. Nessa área eram as mulheres as responsáveis, mas os animais eram eles que traziam, eles que caçavam, eles que pescavam. As contribuições indígenas para a formação do povo brasileiro, aí nós chamamos as heranças, né? O que eles nos deixaram. Os indígenas deram importante contribuição para os costumes e para a formação do povo brasileiro. Muitos costumes, várias palavras e também elementos folclóricos do Brasil atual são de origem indígena. Desde a colonização, o modo de vida dos povos indígenas se modificou muito. A cultura europeia influenciou de forma drástica a vida dos povos locais. Com o avanço da colonização, os indígenas foram cada vez mais para o interior do país. Como assim, com o avanço da colonização? Quanto mais os portugueses vinham para o Brasil, né, mais os índios iam se retirando dos seus lugares, para se manterem vivos também. Muitos morreram em consequência da escravidão, das guerras empreendidas pelos colonos e das doenças que estes lhes transmitiam. Então, eles morriam em consequência da escravidão, porque, como eu falei, os portugueses vieram para o Brasil, né, tomar as terras dos índios e fizeram os próprios índios, né, os próprios donos de escravos, e muitos deles morriam, né, nessa luta com relação à escravidão. E as guerras empreendidas pelos colonos, ou seja, essa guerra, né, que os portugueses vinham fazer aqui para a tomada de terras, porque, como eu disse para vocês antes, o homem ele era responsável por proteger a tribo, proteger a família. Então ele tinha que proteger o lugar que eles viviam e os portugueses vinham tomar. Então eles matavam para poder tomar o lugar. E as doenças que eles transmitiam, as doenças que os portugueses transmitiam, porque as mulheres eram violentadas, abusadas, dentre outras doenças, né, que vieram trazidas de um lugar diferente. Nós estamos vivendo isso atualmente. Por exemplo, o Covid-19, esse novo coronavírus, veio da China, né? Ele não nasceu, ele não foi criado, ele não surgiu aqui no Brasil. Ele foi espalhado por todo mundo através de pessoas que foram migrando de um país para outro e assim transmitindo, até que chegou aqui no Brasil e a aglomeração, ou seja, as pessoas muito próximas uma da outra, fez com que esse vírus se propagasse cada vez mais rápido. Então, também são essas doenças, tá? Dos que sobreviveram, alguns se introduziram cada vez mais pelo sertão. Outros passaram a viver nas cidades, assimilando a cultura europeia. Apesar disso, os reflexos indígenas na cultura brasileira estão presentes nos nossos hábitos, costumes e idioma. Deles herdamos alimentos básicos da culinária, instrumentos musicais, artesanatos, técnicas de plantio e etc. Temos uma curiosidade aqui. Você sabia que no Brasil existem cerca de 170 línguas indígenas diferentes? Pois é, até hoje. A relação entre indígenas e portugueses. O contato dos indígenas brasileiros com os portugueses foi extremamente prejudicial para os nativos. No início, os indígenas foram de grande serventia para os portugueses, pois conheciam muito do que existia. Os europeus aproveitaram para trocar com eles objetos, como espelhos, pelas riquezas que lhe interessavam. Entretanto, quando Portugal decidiu ocupar as terras brasileiras, os indígenas eram vistos como um entrave, já que muitas lutas ocorreram em virtude de eles tentarem defender suas terras, porque as aldeias se situavam em terras que os portugueses queriam ocupar. É o que eu acabei de falar para vocês, né? O homem, como protetor, né, da família, da aldeia, acabava entrando em guerra, em luta com quem quisesse fazer algo, né, fazer mal, que oferecesse risco para a vida da aldeia, né, dos familiares. Então eles acabavam guerreando. Para tomar as terras, os portugueses chegavam a matar os nativos ou até mesmo a transmitir-lhes doença para acabar com as tribos. Uma grande quantidade de aldeias foi dizimada pelas lutas com os europeus,
e por doenças adquiridas pelo contato com os portugueses: varíola, sarampo, coqueluche, catapora, tifo, difteria, gripe, peste bubônica e provavelmente malária. Eles foram enganados, explorados, escravizados e, em muitos casos, massacrados pelos portugueses. Eram tratados como selvagens que precisavam ser domesticados. Por que eles eram tratados como selvagens? Porque eles viviam muito bem da forma que eles viviam. E os portugueses, o espelho naquela época que os portugueses davam em troca de algo que eles queriam das terras, dos índios, para eles é como se fosse uma tecnologia. Eles nunca tinham visto aquilo, o reflexo, o próprio reflexo, um objeto que para eles era muito estranho, eles não tinham contato com isso. Então, eles eram dados como ignorantes, porque eles não entendiam, eles não conheciam a realidade fora do mundo que eles viviam, que era as terras dele. Hoje em dia, trabalha-se com a estimativa de existirem 206 etnias e 170 línguas nativas indígenas. Entretanto, ainda existem tribos que vivem em locais de difícil acesso na Amazônia. Para manter suas tradições e sua cultura, os indígenas precisam das matas e das florestas, pois é nelas que se mantém a forma de viver. Isso porque a natureza faz parte do seu espaço e eles precisam do que está em volta da aldeia. Essa necessidade é tão evidente na sua forma de vida que atualmente existem muitas reservas indígenas para garantir essa maneira de viver, mantendo viva a sua cultura. Os portugueses obrigavam os indígenas a seguir a sua cultura para que aos poucos fossem perdendo a própria identidade. A questão da preservação das tradições e da cultura dos indígenas é tão importante que existe um órgão do governo específico para tratar dos assuntos referentes a eles, a Fundação Nacional do Índio, chamada FUNAI, tá? Então, gente, esse assunto fala um pouquinho sobre os indígenas, sobre a origem, como que eles viviam antes da chegada dos colonos, que é dos portugueses e tudo mais. Eu queria especificar mais, entrar mais no assunto relacionado às heranças que eles deixaram para nós. Porque nós precisamos entender, nós precisamos ter a consciência de que tudo que nós temos e tudo que nós somos é graças ao que foi construído, muito, muito, muito antes de nós. E a injustiça que foi feita. Eu não vou me aprofundar tanto, com relação a alimentos e tudo mais, modo de vida, porque mais pra frente nós vamos falar especificamente desses assuntos. E por enquanto o que vocês precisam saber é isso, tá? Porque nós vamos por etapas, para não ficar confundindo muito a cabeça de vocês, aquilo que eu já tinha falado na outra aula. Nós precisamos respeitar as etapas para que vocês consigam absorver o conteúdo, porque quando nós formos falar um pouco sobre o período paleolítico, e aquela questão da pré-história, tudo mais, quando nós entramos nos povos nômades, da Revolução Industrial, a questão agrícola e tudo mais, vocês ficaram um pouco confusos. Então, eu prefiro ir respeitando aqui o limite do livro, para nós irmos trabalhando um pouquinho em pouquinho, tá? Mas o principal que vocês precisam saber, que eu sempre bato na mesma tecla, é isso, Os índios, eles foram, tá? E eles são, até hoje, injustiçados. Porque hoje tem a FUNAI que preserva, determinado espaço para eles. E nós tomamos tudo. Isso aqui é nosso, E eles têm o quê? Um pouquinho do que sempre foi deles. Como é que pode? Imagina você dentro da sua própria casa. Imagina, você tá dentro da sua casa, aí chega uma família estranha, você nunca viu na vida, pai, mãe, filho, primo, enfim. Entram na sua casa, tomam tudo que é seu e o único espaço que você tem para viver é um quarto. Você, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu cachorro, enfim, é um quarto. E você não pode sair dali, porque o seu ambiente é aquele ali. Tomaram tudo na sua casa. E detalhe, o seu ambiente é aquele
e você ainda é obrigado a fazer coisas, né? Você é obrigado a cumprir tarefas para quem está, para os donos, para quem descobriu a sua casa. É surreal isso, né, gente? É inacreditável, mas é isso que acontece hoje. Os indígenas, eles não são respeitados, eles são respeitados obrigatoriamente por lei, e ainda assim não são todos que os respeitam, né? É revoltante falar isso, mas nós vamos nos aprofundar mais nesses assuntos na nossa aula ao vivo, com relação à FUNAI, com relação aos índios que ainda habitam, né, o Brasil e o mundo, porque pelo mundo nós temos também indígenas, mas o Brasil é o nosso foco, tá bom? Façam aí as atividades do livro e espero vocês para a nossa aula ao vivo. Um beijo!